Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento, respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. As sandálias do discípulo fizeram um barulho especial nos degraus da escada de pedra que levavam aos porões do velho convento. Era naquele local que vivia um homem muito sábio. O jovem empurrou a pesada porta de madeira, entrou e demorou um pouco para acostumar os olhos com a pouca luminosidade. Finalmente, ele localizou o ancião sentado atrás de uma enorme escrivaninha, tendo um capuz a lhe cobrir parte do rosto. De forma estranha, apesar do escuro, ele fazia anotações num grande livro, tão velho quanto ele. O discípulo se aproximou com respeito e perguntou, ansioso pela resposta: Mestre, qual é o sentido da vida? O idoso monge permaneceu em silêncio. Apenas apontou um pedaço de pano, um trapo grosseiro no chão junto à parede. Depois, apontou seu indicador magro para o alto, para o vidro da janela, cheio de poeira e teias de aranha. Mais do que depressa, o discípulo pegou o pano, subiu em algumas prateleiras de uma pesada estante forrada de livros, conseguiu alcançar a vidraça, começou a esfregá-la com força, retirando a sujeira que impedia a transparência. O sol inundou o aposento, iluminou com sua luz estranhos objetos, instrumentos raros e dezenas de papiros e pergaminhos com misteriosas anotações. Cheio de alegria, o jovem declarou: Entendi, mestre. Devemos nos livrar de tudo aquilo que não permita o nosso aprendizado. Buscar retirar o pó dos preconceitos e a teia das opiniões que impedem que a luz do conhecimento nos atinja. Só então poderemos enxergar as coisas com mais nitidez. Fez uma referência e saiu do aposento, a fim de comunicar a seus amigos o que aprendera. O velho monge, de rosto enrugado e ainda encoberto pelo largo capuz, sentiu os raios quentes do sol a invadir o quarto, com uma claridade a que se desacostumara. Viu o discípulo se afastando, sorriu levemente e falou: Mais importante do que aquilo que alguém mostra é o que o outro enxerga. Afinal, eu só queria que ele colocasse o pano no lugar de onde caiu. Autor desconhecido. Essa é uma história bem interessante acerca das comunicações, né? Acerca do... Às vezes a gente quer fazer com que a pessoa enxergue uma situação conforme o nosso ponto de vista. Às vezes a gente quer trazer a pessoa para enxergar, até num sentido, não só num sentido negativo ou positivo, às vezes no sentido de ajuda, né? A gente quer fazer com que a pessoa enxergue, olha, tem isso, ó, é assim. Mas a pessoa vai enxergar aquilo que ela acha que deve, né? É aquela famosa frase. Exatamente, é só o que está preparado para ver. O sábio aqui era um cara extremamente, né, de conhecimento pelo que a história fala, né? E na verdade ele provavelmente ia dar uma resposta para o rapaz extremamente filosófica e tudo mais, mas o rapaz, na ânsia do conhecimento, e aí também tem uma outra coisa interessante nessa história, que é o choque de gerações, né? Na ânsia do conhecimento, o ancião aponta apenas o dedo e ele, na ânsia de conhecimento, ele mesmo tem a resposta, né? Na verdade, o ancião não fez nada, né? A intenção do ancião era: pega o pano para mim e põe em cima do lugar que caiu. O jovem, na ânsia do conhecimento, que tomou as próprias conclusões dele e saiu feliz da vida com a resposta. Também temos aí um outro ponto interessante. Normalmente, geralmente e sempre, a gente tem a resposta para aquilo que a gente precisa. Nós mesmos temos a nossa resposta dentro de nós. Às vezes precisamos da ajuda de alguém exterior para que a gente possa enxergar esta resposta, né? Eu acho que até esse é o ponto mais interessante dessa história. O jovem queria saber o sentido da vida, mas no fundo ele já sabia a resposta, né? Porque o ancião ele não fez nada, mas ele precisava que a gente fala do gatilho exterior, né? Para que essa sabedoria saísse para fora. Então, muitas vezes a vida nos coloca em situações que a gente acha que a gente não vai ter
é que a solução é infindável, né? Que ela é inexistente, que não existe solução. Mas do mesmo jeito que a vida nos coloca nessas situações, que ao primeiro olhar, né, com a nossa primeira interpretação, são situações que a gente não consegue ter a solução, a vida também nos dá a oportunidade de ter a resposta para aquilo que a gente precisa. E aonde está essa resposta? Dentro da gente mesmo. Toda situação que acontece dentro da nossa vida, tudo que acontece conosco, ele serve única e exclusivamente para que a gente se desenvolva em algum ponto que eu falo como a história aqui, que está cheio de poeira, né? Que está cheio de teia de aranha, né, na gente. Escondidinho, isso, embaixo do tapete, né? Escondidinho embaixo do tapete. E aí a vida traz um vendaval para o tapete sair do lugar e você fala, nossa, olha o que tinha embaixo do tapete, estou procurando aqui meu anel há tantos anos, e olha o anel aqui embaixo do tapete. Né? Precisou vir um vendaval, eu morrer de medo do vendaval, achar que eu ia ficar sem tapete, sem casa, mas olha, foi o vendaval que tirou o tapete do lugar, que me fez enxergar que existia um anel embaixo do tapete, que era justamente o anel que eu precisava para fazer X, Y ou Z, né? Então a situação da vida, então assim, acho que um ponto bem interessante dessa história o ensinamento de que a gente sempre tem a resposta para aquilo que a gente precisa. Toda a solução, ela está interna, mas às vezes precisamos o externo. Qual que é a importância do externo em nossas vidas? O externo, ele não vem para ditar as nossas verdades, ele não vem para nos mostrar como, né? Ele veio, o jovem perguntou para o ancião qual que é o sentido da vida, como se esperando que o ancião desse a resposta para ele, né? E o gatilho da vida para ele foi mostrar: você não precisa de nada, tua resposta está aí dentro, ó, acredita, né? E ele mesmo deu a resposta, né? Você viu que o ancião, né? E aí é interessante, eu gosto de mostrar esse ponto, que a intenção do ancião não era mostrar a resposta da vida para ele. O ancião nem começou a dar o possível parecer dele do que ele acha que é a resposta da vida, né? Qual que é a opinião dele acerca do que é o sentido da vida. Ele nem começou a falar o que ele achava e a própria pessoa, né, o outro, conseguiu entender por si mesmo. Por quê? O sentido da vida, ele é muito subjetivo. Para mim, o sentido da vida pode ser ficar aqui fazendo essas palestras para vocês. Para vocês, o sentido da vida pode ser ouvir as palestras. Para você, o sentido da vida pode ser cozinhar. O sentido da vida pode ser ver o pôr do sol. Cada um tem o seu risquinho no dedo e cada um tem como qualificar qual que é o verdadeiro sentido de suas vidas. Não existe uma receita de bolo. Eu não posso aqui dizer, o sentido da vida é você, como diz, né? Você tem que casar, ter um filho, plantar um livro e fazer não sei mais o que, não lembro mais, a árvore. Isso, plantar a árvore, escrever um livro e ter um filho. Isso é uma frase que não sei quem inventou, eu não sei exatamente a origem dessa frase, mas eu não posso dizer que o sentido da vida é isso. Para mim, por exemplo, ter filho não faz parte dos meus objetivos de vida neste momento. Não quer dizer que daqui a algum tempo eu possa mudar de ideia, mas eu não posso esperar que o outro me diga qual é o sentido da minha vida. Eu posso sim trocar experiência com o outro e aí sim fazer nessa troca de experiência, nessa troca de ideias, eu consigo criar e consigo estruturar para mim o que é o sentido da minha vida, que é um pouco do que a gente faz aqui toda terça-feira, né? A gente troca ideias acerca de um tema para que cada um possa montar e estruturar o que te faz bem, qual que é o sentido da sua vida, para que cada um possa ter a coragem, né, e a grandeza de olhar para dentro e falar: olha, aqui dentro tem a resposta, olha que legal. Para mim é assistir televisão, para mim é ver novela, para mim é ir no shopping, para mim é ajudar o outro. Cada um. É uma reflexão, né? Exatamente, é uma reflexão. E essa reflexão, a resposta toda pergunta tem uma resposta, e a resposta normalmente está dentro da gente. A gente troca, a gente fala, mas o outro, ele apenas é um gatilho para que a gente entenda alguma coisa que a gente não estava conseguindo, como é que fala? Interpretar.
sozinho, né, internamente. Né? E foi isso que aconteceu aqui com o rapaz. Ele já tinha a resposta, mas ele precisava de alguém para pôr esse gatilho, né, para mostrar para ele um caminho. Então, nas nossas relações aí interpessoais, muitas vezes a gente espera que o outro tenha a resposta para o sentido da nossa vida. E às vezes a gente coloca uma responsabilidade muito grande na mão do outro, né? Eu entrego a minha vida para o outro, ou o outro, qual que é o sentido da minha vida? O outro, conforme a experiência, a visão dele, ele vai dar a opinião dele conforme a estrutura cultural que este outro tem. E muitas vezes essa resposta é válida para o outro, né? E a partir do momento que você pede, outro, me diga qual é o sentido da minha vida. O outro, ele pode ter a maior das boas intenções, com todo o amor, e ele fala, olha, o sentido da vida é esse. E de repente, né, esse sentido, para você não faz o menor sentido, né? E aí muitas vezes a gente se frustra, né? E aí a gente vive anos a fio frustrados porque, poxa, a minha vida não tem sentido, porque me disseram que o sentido da vida é ter um vestido azul e eu nunca consegui comprar um vestido azul. Poxa, a minha vida não tem sentido. Você já parou para pensar se você realmente precisa desse vestido azul? Se a vida não te trouxe um vestido azul, será que realmente é o vestido azul que você precisa? Será que você não precisa pura e simplesmente nem ter vestido? Né? É interessante, né? Eu acho que essa história ela traz essa reflexão para a gente. Estou colocando a minha vida na mão do outro, ou eu estou olhando para dentro e entendendo o que tem aqui dentro para montar o meu sentido de vida, né? As relações, e é importante falar isso, não estou dizendo que a gente tenha que virar ermitões, né? Fechados em cavernas, e tudo que eu preciso está aqui dentro, então eu não preciso me relacionar com mais ninguém. Vou me fechar no meu mundinho. Isso também é uma opção de vida, né? Não posso também dizer que não, mas é uma opção de vida. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é a troca, né? O importante dessa história aqui é a troca. O monge não resolveu o sentido da vida dele. O monge foi apenas a troca necessária para que ele pudesse despertar na sabedoria dele. O rapaz, na sabedoria do rapaz. Então, as nossas relações interpessoais, o objetivo, né, na minha realidade, isso é a minha opinião, né? Eu acho que o objetivo das nossas trocas, dessas nossas relações interpessoais, é a gente justamente ir lapidando e descobrindo coisas aqui dentro, né? Tem pessoas que despertam uma raiva absurda dentro de você. E você fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta raiva dentro de mim. E tem pessoas que despertam um sentimento de compaixão e de amor tão grande que você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de amar de gostar tanto de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? E nesse momento a gente está nessa troca, nesses relacionamentos interpessoais, a gente está se descobrindo, a gente está desabrochando, a gente está estruturando para nós mesmos, né, o reconhecimento de quem nós somos. Isso é fantástico, isso é evoluir, isso nos tornarmos grandiosos, né? Um Buda, né? Nos tornarmos um Jesus Cristo, nos tornarmos... E quando eu falo isso, tem pessoas que hoje falam, que absurdo, que pretensão a sua querer ser igual a Jesus Cristo. O cara veio aqui na Terra e falou, gente, nós somos todo mundo igual, né? Então isso não é uma coisa impossível. Você pode sim se tornar tão equilibrado e evoluído como um Jesus, por que não, né? Ele se fez em carne e osso para que ele pudesse mostrar, olha, sou tão humano quanto vocês, então vocês também podem, né? Vocês também podem amar, vocês também podem realizar grandes feitos, vocês também podem uma série de coisas, né? Buda fala a mesma coisa, sois Buda, todos vós sois Buda. Todo mundo tem essa entre aspas, santidade, essa iluminação, né? Todos nós temos essa capacidade de... Para isso, basta com que a gente acredite e vá em busca do quê? Do autoconhecimento. Porque não existe nenhuma receita de bolo, ninguém exterior vai conseguir, como é que fala? Não é nem completar, controlar o teu interior, só você. Né? Como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Por mais que eu diga para você, olha, chupar laranja é muito gostoso.
Você pode... E ele tem um gosto assim, assim, assim. Você vai chupar laranja e vai falar, nossa, não tem nada a ver o gosto dessa laranja. O jeito que ela falou o gosto da laranja, porque eu estou sentindo. Não é? Ela falou que era doce, para mim está com gosto de salgado. Por quê? Cada um experimenta e enxerga a vida de uma maneira. Então eu não posso jamais esperar que o outro diga para mim qual que é o sentido da minha vida. Só eu posso responder isso, mas ninguém. Ninguém pode ter essa resposta a não ser eu. Né? E como que você consegue? É você que vive a sua vida. Exatamente, é você que vivencia a sua história. É você que abre seu olhinho toda manhã, né? Levanta, faz as suas atividades, né, no seu dia, e é você que fecha o seu olhinho em determinado momento da noite. Ou o contrário, aquele que acorda à noite e dorme durante o dia. Enfim, é você o responsável pelo abrir e o fechar. É você o responsável por experienciar e guardar as lembranças que lhe são cabíveis, que lhe são interessantes. Né? A gente, dizem aí os neurocientistas, que absolutamente tudo que a nossa visão periférica, que a nossa visão ela é de 180 graus, né? A nossa visão periférica enxerga, o nosso cérebro armazena. A gente não tem a capacidade de acessar isso de uma maneira tranquila. Existem treinamentos para que tem gente que consegue, né? Guardar, eu falo que tem gente que tem essa capacidade de lembrar detalhes. E tem técnicas para você conseguir isso. Mas normalmente a gente não lembra de todos os detalhes de tudo o tempo todo. A gente grava o quê? Grava aquilo que nos interessa, aquilo que nos traz algum tipo de sensação, sentimento, emoção, que é traumático ou é prazeroso. Geralmente são os antagônicos que a gente grava, né? Uma situação de muita felicidade eu gravo, uma situação de muito sofrimento eu gravo. É difícil você sentar na frente de uma pessoa que seja com 2 anos de idade e me fala tudo o que aconteceu na sua vida os últimos 360, os últimos 700 dias, 24 horas. Muito difícil a pessoa ter esse acesso. Mas tudo que você vivencia, você hoje é fruto de tudo que você vivenciou. Seja elas situações positivas, seja elas situações negativas, você é o que é hoje graças às suas experiências. Por mais que você ache que você só é hoje porque o outro que fez por você, porque o outro que te ajudou, de fato o outro deve ter tido o seu papel importante na troca, né? Nessa troca energética, na troca de mostrar um caminho. Mas se você não tivesse dado a oportunidade de enxergar, de se dar a oportunidade de conhecer o caminho que esse outro está te mostrando, é você o responsável, né? É sempre você o responsável. Então, então acho que o ponto reflexivo dessa semana que a gente traz aí como uma reflexão é essa questão, que muitas vezes a gente acha que o outro tem a resposta da nossa vida, mas o outro ele é apenas um gatilho, o outro ele é apenas uma troca. A resposta verdadeira está dentro de você. Ou seja, a situação que acontece no nosso exterior ela é apenas um gatilho necessário para que a gente entenda e a gente se descubra, a gente se autodescubra, para o autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, que a gente entende quem somos, né, verdadeiramente, nós mesmos, gosto de frio, eu gosto de calor, eu gosto de escuro, eu gosto de claro, eu gosto do doce, eu gosto do salgado. E na hora que eu consigo ter a resposta para essas perguntas, eu costumo dizer que é nesse momento que você tem aí a iluminação, é nesse momento que você vira aí um Cristo, né? É nesse momento que você tem e aí vira um Cristo aonde? Na sua vida, né? Na sua verdade, na sua realidade. Porque a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, que você está muito em paz com quem você é, e você está muito em paz com você mesmo, naturalmente você começa a ver a vida com os olhos mais positivos, você consegue ver os outros com um olhar de maior compaixão, você consegue compreender melhor o outro, e a vida naturalmente começa a ficar mais leve, né? Naturalmente a vida começa a ser motivo só para felicidade e alegria, né? Muito se fala, o cara é sortudo. Normalmente aquele cara que é sortudo é o cara que vê a vida como uma festa, né? Como um grande passeio, ou vê a vida com uns olhos super positivos. Normalmente essas pessoas são sortudas. Aí você fala, mas como é que é isso? Por que são sortudas? Porque na verdade elas acreditam que o positivo pode existir. E aí cada vez mais o positivo se concretiza na vida daquela pessoa. É só isso. E a chave para tudo isso está onde? No autoconhecimento. Porque na hora que você se autoconhece, se eu gosto de frio, eu não vou ficar num lugar gelado, porque eu vou ficar mal-humorada. Então, se eu não gosto de frio, eu vou procurar o quê? Sempre um lugar quente.
Tem estações do ano que vai estar frio? Vai, mas vou me estar sempre agasalhada. Que é isso que me faz estar melhor comigo mesmo e naturalmente eu estando melhor comigo mesmo, eu vejo a vida com mais positividade. Vendo a vida com mais positividade, naturalmente a minha vida ela é mais positiva, ela é mais tranquila, o próprio universo vai me trazendo situações de maior prazer e de maior realização. Eu sei que às vezes falando assim parece que é bem simples e eu posso dizer, é simples, mas a gente pensa tanto, a gente questiona tanto, que às vezes a gente não deixa o natural fluir da gente, né? A gente questiona tanto, nossa, eu não gosto de frio, mas todo mundo gosta de frio, por que eu não gosto de frio? Eu não gosto de frio porque eu gosto de frio, ponto. Aceita, né? Se aceita, se ame como você é. A gente normalmente fica, nossa, mas todo mundo gosta de frio, todo mundo da minha turma gosta de frio, só eu que não. Poxa, então eu sou o patinho feio, porque minha turma toda gosta de frio. Percebe como a gente complica a vida da gente? Então, acho que a reflexão dessa noite é essa. Que você possa aí entender que o externo ele é apenas um gatilho para que você se autoconheça e para que você entenda que a resposta para a sua vida e para as situações da sua vida, a resposta para ter a resposta da felicidade está aí dentro. É só ter a coragem de ir em busca de entender. E você vai perceber, é fantástico quando você consegue ter aí a sua chave, né? Quando você consegue entender o que você gosta, o que você não gosta, o que não te faz bem, o que não te faz bem, é fantástico. Não é um caminho simples, mas é um caminho possível. É um caminho fantástico. Eu falo que, principalmente quando a gente está acostumado a viver no automático, a pôr nossa vida na mão do outro, na hora que a gente faz essa virada, né, o começo, os primeiros passos, ele é meio esquisito, porque a gente descobre coisas na gente que a gente não entende direito. Mas depois que a gente começa a entender, se amar, aceitar, nossa, o negócio ele fica fantástico. É um convite, como eu sempre digo aqui toda semana, é apenas um convite. Se te tocar, realize essa reflexão. Se não te tocar, foi bom que você aprendeu uma nova forma de alguém estar olhando a vida. Essa é a graça, né? Que você aí consiga descobrir a sua verdade. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento, encerrando a reunião desta noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui esta noite, não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigada. O convite reflexivo dessa semana, que possamos perceber se estamos colocando a nossa vida no exterior, né? E deixando de perceber que o exterior é apenas um gatilho. Gatilho do quê? Que a gente consiga descobrir que é verdade, que tudo que a gente precisa está dentro de nós. O externo ele é apenas um gatilho para que a gente entenda e enxergue situações e sentimentos e características, enfim, que está guardadinho aqui dentro e que precisa de alguma coisa para apontar, né, a direção, como o monge da história. Ele apenas apontou a direção e o rapaz encontrou o caminho. Então que a gente possa entender que tudo que a gente precisa está aqui dentro. Né, que não preciso, que o lá fora ele é apenas o sentido de troca, né, mas como eu sempre digo toda semana, é um convite reflexivo e que aqueles que se sentirem tocados e aceitarem um convite, que possam realizar essa reflexão de uma maneira tranquila, serena, praticando sempre a não violência interior, porque o objetivo maior é encontrar serenidade, paz e harmonia de espírito. Então eu não posso buscar paz e harmonia pregando sofrimento para mim mesma, né? Então que isso seja feito de uma maneira leve e serena. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e harmonia de espírito, que todos possam ser agraciados de acordo com os seus merecimentos e suas necessidades. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desta noite, muito obrigada. Agradeço a participação de todos, agradeço a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela participação, meu muito obrigada. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Boa noite.